Família, povo de Deus, a alegria do Senhor é a nossa força, amém? Que o Senhor renove mesmo, assim, inspiração, graça, favor, discernimento sobre todos, um tempo assim de Deus, que o Senhor possa mesmo assim resplandecer, fazer brilhar o seu rosto sobre nós e nos dar paz sempre, graças a Deus. Grande privilégio, muito bom poder estar aqui, tempo precioso a gente tem encontrado aqui com os irmãos na presença do Senhor. E Hudson, eu estou bem, viu? Eu às vezes estou tossindo aqui, o Hudson me mandou uma mensagem preocupado com a minha tosse, mas é porque resseca muito e aí eu tenho um pouco assim de rinite alérgica, então variação de temperatura, umidade, essas coisas assim eu sofro muito, mas eu estou bem, graças a Deus. Ai, ó, velho. Então, bênção de Deus, grande privilégio mesmo a gente poder estar aqui com os irmãos e compartilhando, repartindo, né? Tempo de Deus. Laurinha, filhota, forte abraço aí, viu? Em nome de Jesus, Senhor te fortaleça. Um abração para todos os irmãos, né? Tanta gente. Mas, assim, às vezes a gente manda alguns recados aqui e as pessoas entendem claramente o que a gente está querendo também transmitir, tá bom? Muito bom, graças a Deus. E a gente está meditando sobre um trecho aqui da Palavra de Deus que é assim, tremendo em termos de desafiar o nosso entendimento, né? E transformar assim nossa compreensão, amém? Graças a Deus. A gente está meditando esses dias de hoje, de ontem, né? Não de hoje, de ontem até sexta-feira, aqui às 18 horas, na nossa viração do dia, sobre o Salmo 1, tá bom? Então é o Salmo de número 1, a gente vai estar compartilhando aqui. E a gente quer insistir bem nessa introdução, e na medida que a gente for avançando, queria ter uma palavra de oração agora, suplicar mesmo graça, direção de Deus, para aquilo que Ele quer ministrar, revelar, trazer ao nosso coração. Muito bom, muitos testemunhos assim. Eu quero repetir isso sempre. Eu tenho agradecido mesmo a Deus, tenho sido muito grato a Deus assim por toda, né, toda expressão de testemunho, de vida mesmo assim, das pessoas compartilhando, encorajando. Cada testemunho nos consola, né? nos renova, nos encoraja. Então é tremendo isso. E a gente é grato a Deus por esse privilégio, por essa hora, né? De aprendermos, a gente ser fortalecido para enfrentar aí o que vem pela frente, de modo que a gente possa enfrentar todo desconhecido, né? Tudo aquilo que é incerto para o homem, a gente possa enfrentar com convicção, com certeza. Compartilhei domingo, às vezes a gente fala sobre convicção e a gente fala dessa certeza, a gente tende a pensar na nossa própria capacidade, né? Se a pessoa ela tá positiva, e a palavra de Deus diz que maldito o homem que coloca sua confiança na força do seu braço. Isso é maldição. Por isso a gente falou, não confie nas suas decisões, mas confie sempre na misericórdia de Deus. Então, confiado na misericórdia de Deus, a gente está ali para tomar decisões. E aí aqui a gente quer conhecer um pouco mais do que é essa confiança, esse conhecimento, esse entendimento transformado, né, pelo amor, pela bondade, pela misericórdia de Deus. Amém? Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado mesmo assim pela presença consoladora, inspiradora do Espírito Santo de Deus, o Espírito do Senhor na nossa vida, o teu Espírito em nós, essa comunhão contigo, essa comunhão de pessoa, de intimidade que nós podemos desfrutar e que fundamenta, ó Deus, que orienta, que alicerça a nossa vida, essa comunhão contigo. Espírito Santo de Deus, fala ao nosso coração, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém,
Amém. Graças a Deus. Olha, a gente estava compartilhando ontem, né, sobre esse caráter da bem-aventurança e algumas características, né, que implicam esse ser bem-aventurado. A gente tem falado bastante sobre isso. O Salmo 1, como eu disse, é um salmo que a gente volta e meia recorria a ele aí, mas agora a gente quer meditar especificamente sobre isso. E aí a gente estava compartilhando ontem que os processos de Deus, eles se estabelecem a partir de 3 premissas, né? A premissa do onde, do quem e do que. Então, Deus, deixa Deus ministrar algo no nosso coração. Deus não vai operar em nós, um que como, antes de estabelecer em nós um onde e quem. Então, todo princípio, todo o processo de Deus, ele primeiro se estabelece garantindo o onde, formando o quem, e então, né, o que como. E o diabo inverteu isso. O diabo colocou a nossa vida dizendo assim: uma vez definido o que e como, isso vai transformar você num quem que te levará onde. Isso, amados, é ensino de demônios. Pode parecer uma coisa simples, muita gente pode estar pensando que isso assim, é filosófico demais, mas isso não é prático. O que o diabo fez? Ele disse assim: o fruto, que? Coma. Qual fruto? Esse. Então ele falou: olha, é esse que e é esse como. Se você comer desse que, então se você se relacionar com esse que, nesse como, então você se tornará um quem que conseguirá chegar a esse onde Deus está. Então olha o tanto que isso é forte. Muitas vezes a vida da igreja, a vida das pessoas estão baseadas nessa crença religiosa de que o que eu vou fazer, como eu vou fazer, me tornará a pessoa que vai conseguir acessar ou merecer Deus. Isso é ensino de demônios. Isso é ensino de demônios. Então Deus primeiro estabeleceu um onde. Então Deus estabeleceu um onde, o onde encontro, o onde relação. Aí ele formou o quem. E então nesse onde e com esse quem, ele abençoou esse quem nesse onde. E então disse a ele o que como. Deus o abençoou e disse: agora você vai lá, frutifica, multiplica e enche a terra. Amém. Então é a partir dessa relação que se forma a pessoa, e essa pessoa então recebe de Deus uma direção. Lembra do chamado de Deus para Abraão? Eu vou insistir nisso. Então ele diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua palavra, na sua orientação. Ele medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas. Então, ele é um quem. A bem-aventurança é um quem formado a partir de um onde específico. Quando Deus chamou Abraão já era alguém com quês e comos. Era um cara casado, bem casado, e estava tudo certo. Mas o que foi o chamado de Deus para Abraão? Foi para um quê? Não, Deus não chamou Abraão para um quê. Deus chamou Abraão e disse o seguinte: Abraão, sai de onde você está e vai para um lugar que eu te mostrarei. Então o chamado de Deus para Abraão, o primeiro chamado de Deus, a primeira palavra de Deus para o Abraão é um onde. Quando Abraão chega nesse onde, Deus então diz o quem ele se tornará. E a partir do momento que Deus promete a Abraão o quem ele é, a partir desse onde ele se encontra com Deus, aí então Deus orienta Abraão a respeito do que como. Glória a Deus, amados. Quando Jesus ora por nós, quando Jesus está lá com seus discípulos, né, celebrando a ceia, aliás, é até bom a gente falar isso, né? Quando Jesus manda os discípulos prepararem a ceia, Jesus diz: olha,
organizem a ceia, porque eu quero tomar a ceia convosco. Os discípulos, lembra qual foi a pergunta dos discípulos? Os discípulos não perguntaram o que o Senhor quer que a gente faça. A primeira e única pergunta para os discípulos foi: onde o Senhor quer que a preparemos? E aí a palavra de Deus diz que Jesus diz: vocês entrarão na cidade e encontrarão um homem carregando um cântaro de água. O que significa esse homem carregando um cântaro de água? É a figura do Espírito Santo, é aquele que lava, é aquele que ensina, é aquele que orienta. E ele diz: quando vocês encontrarem esse homem com um cântaro de água, ele vos levará à casa, ao lugar onde tudo já está lá. Vocês só vão organizar o que já está, os recursos. Então, quando vocês chegarem nessa casa, os recursos, amado, em nome de Cristo Jesus, muitas pessoas estão vivendo, elas estão vivendo uma penúria. Uma coisa é a gente sofrer a vida, outra coisa é a gente penar na vida. Eu não gosto da expressão vale a pena, porque a vida não é para ser uma pena. A vida não é para você penar, não é para você pagar uma penalidade. Não existe mais penalidade. Nós não estamos aqui sofrendo uma penalidade. Nosso sofrimento não pode ser associado a um errado, a uma penalidade. Você não pode, nenhum filho de Deus mais pode sofrer pelo errado. E então, por que as pessoas estão sofrendo? Porque elas estão construindo fora do seu onde. Quando Jesus fala assim: o homem sábio e o homem tolo. Deixa Deus ministrar o seu coração aqui. O homem sábio e o homem tolo. Qual é a diferença entre um sábio e um tolo? É o que, como? Não. Então, qual é a diferença do quem sábio e do quem tolo? Qual a diferença? É porque um sabe construir a casa e o outro não sabe construir a casa? Não, mano. Ambos, deixa Deus ministrar o seu coração, ambos sabiam o que, como. Ambos terminaram, concluíram o que, como. E por que o que, como do tolo foi uma desgraça? O que, como do tolo foi uma desgraça porque ele construiu no onde errado. Então não foi o que ele fez, foi a referência a partir da qual ele elaborou. Porque a partir de onde ele estabeleceu, ele não encontrou as condições, os recursos, a sustentabilidade para aquilo que ele empreendeu. Então tem muita gente sofrendo, não é porque fez a coisa errada, mas é porque partiu, deu origem, iniciou do lugar errado. Errou no onde. E quando a pessoa erra no onde, ela confunde o quem. Porque bastou mudar o onde, que o que como define um tolo e um sábio. O que como é o mesmo. As casas foram construídas do mesmo jeito, com a mesma tecnologia. Bastou mudar o onde e o quem é outro. Mudou o onde, o quem é outro. Porque bastou mudar o onde, um quem é sábio, o outro quem é tolo. E o diabo foi lá e mentiu para todo mundo, e dizendo que o grande segredo da vida é ser bom no que como. É você ser bom naquilo que você faz. Então o texto aqui está dizendo o seguinte: que existe um estilo de vida que agrega, que reúne, que ajunta pessoas a partir dos seus quês. E o texto está dizendo que os ajuntamentos a partir dos quês, eles não constroem, eles corrompem. Vou explicar isso melhor. Pastorear. Você encontra uma pessoa pastoreando, você fala assim: eu vi aquela pessoa está pastoreando. Quando você vê alguém pastoreando, não quer dizer
que ele seja um pastor. Quer dizer que ele está pastoreando. O mercenário estava empregado como pastor. Então o mercenário estava pastoreando até aparecer o lobo. Quando o lobo apareceu, o mercenário perdeu suas capacidades. Não, ele simplesmente mudou de lugar. E muitas vezes ele mudou de lugar para continuar fazendo o que ele fazia. Então Deus chamou Abraão para um lugar. Jesus, quando foi tomar a ceia com seus discípulos, ele disse assim: na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar para vocês o quê? Lugar. Então Jesus está sempre ensinando para a gente essa questão. Depois, quando Jesus está orando pelos discípulos, lá na sua oração sacerdotal, ele diz assim: Pai, o meu desejo é que onde eu estiver, eles estejam comigo. Então Jesus não ora preocupado com o nosso que como. Jesus ora ocupado com o nosso onde. Ele quer garantir o nosso onde, que é o onde relação, é o onde conhecimento, é o onde convicção, é o onde certeza, é o onde comunhão. Essa é a origem. Então, onde está o nosso onde? O nosso onde está no conselho de Deus. Então, o nosso onde está no centro da Trindade. Então, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo são uma relação. Eles são uma plataforma. Eles são uma triunidade. Eles são características distintas da mesma pessoa. Eles são uma pessoa, a pessoa de Deus, se expressando na pessoalidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí, nesse ambiente, nesse onde Deus formou a vontade dele. Presta atenção, vou te falar o tanto que isso é grave. Jesus, quando está orando pela igreja de Éfeso, está exortando a igreja de Éfeso, Jesus chega para a igreja de Éfeso e fala assim: todos os seus quês como são impecáveis. Impecáveis. Tudo que vocês estão fazendo está correto, da forma correta. Esse é o grande equívoco de muita gente. Muita gente se pergunta: o que eu fiz de errado? Essa não é a pergunta. A pergunta é: a partir de onde eu comecei? Porque você começou um certo, a partir de um onde errado, tudo vai dar errado, independente de você ter feito tudo certo. Amém? Quando Jesus vai lá e as mulheres encontram ele lá chorando: oh, se o senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Jesus fala assim: onde o colocaste? É impressionante. E aí Jesus está conversando com a igreja de Éfeso, ele diz assim: sei que os seus quês e como são impecáveis. Eu tenho, porém, contra você que vocês abandonaram o seu primeiro amor. Lembrem-se do que vocês fizeram de errado. Não, Jesus não manda eles se lembrarem do que. Vai lá olhar lá em Apocalipse. Eles não se lembram do que fizeram de errado. Jesus manda eles se lembrar de onde eles caíram. O arrependimento tem que passar primeiro por esse entendimento de que muitas vezes eu estou formando, eu estou gerando boas ideias. Tem muita gente se qualificando, treinando, arrumando diploma, fazendo das tripas coração, seguindo orientação. Tem muita gente aí o dia inteiro, 24 horas, gente ensinando você, é assim, 10 passos para isso, 10 passos para aquilo, acorda tal hora, faz tal coisa, come tal coisa, corre para lá, vai para cá, todo mundo explicando para você como você tirar o atraso.
ensinando você a acreditar que se você acertar no que e no como, sua vida vai ser outra. Mentira. Mentira. Falácia. Engano de Satanás. Tá tudo certo. Sabe qual é a desgraça? A desgraça é que tá tudo certo. Tudo que está sendo ensinado está certo. São boas práticas. Mas são práticas apresentadas para a pessoa compensar a carência dela. Compensar suas cobiças. Compensar suas expectativas. Então ela está partindo de um onde orfandade, de um onde carência, de um onde solidão. Deus diz: eu faço o homem solitário viver em família. A palavra de Deus diz: onde estiverem 2 ou 3 em comunhão, aí o Senhor está. Deixa Deus ministrar algo no seu coração. Deus é onipresente. Amém? Mas o Pai, a natureza, a comunhão de Deus não é onipresente. Por isso que a palavra de Deus diz assim: na casa do meu Pai. Então tudo é dele. É mais ou menos como se Deus tivesse uma grande propriedade. E toda a propriedade é dele. Ele anda dentro da propriedade dele, e aonde ele quiser. Ele é onipresente na propriedade dele. Então Deus é onipresente na criação. Mas ele não mora em qualquer lugar. Amém? Deus no meio de todo lugar. Em tudo aquilo que ele é onipresente e ele é onipotente, é o poder dele, é a presença dele e é a vontade dele em todos os lugares. Mas ele habita num lugar específico. Ele tem uma casa. Então a intimidade de Deus, a comunhão de Deus, a paternidade de Deus não é onipresente. Porque não é em qualquer lugar, nem é de qualquer jeito. E aí as pessoas... Deixa Deus ministrar o seu coração. A gente deixa Deus ministrar o nosso coração aqui. A gente fica pensando que é a nossa reunião que atrai Deus para onde a gente está. E aí começa a lascar. Porque essa é a nossa ideia. Qual que é a nossa ideia cultica? Que o que fazemos dá para nós uma condição privilegiada de sermos o quem Deus vem. Então é como se nós criássemos o lugar. E nós criamos o lugar a partir das pessoas que nós nos tornamos. E nós nos tornamos essas pessoas a partir daquilo que resolvemos fazer. Então é como se a gente estivesse criando lugar para Deus e não Deus nos levando ao lugar de encontro com Ele. Então não é Deus que entra no nosso culto. O salmista diz: nós é que entramos na tua presença, nós é que entramos nos teus átrios. Então o que é esse lugar de Deus? O lugar de Deus é o lugar da comunhão, é o lugar da família, é o lugar do irmão. Nesse lugar não há um indivíduo. Não há indivíduo nesse lugar. Não há interesse particular. Não há controle. Não há domínio. Esse é o lugar. Quando eu encontro esse lugar, o lugar da comunhão, do amor, do afeto, da relação, do lugar nós, esse lugar é Cristo. O nosso problema é que quando a gente fala assim, esse lugar é Cristo, muita gente está pensando, deixa Deus ministrar o seu coração,
que esse lugar é Cristo, deixa Deus ministrar o nosso coração, na relação dele individualizada com Jesus, e não na relação dele, família, com os irmãos. Porque ele não pensa Cristo, 2 ou 3 em comunhão. Ele pensa Cristo, ele e Jesus, na devoção. Então muita gente pensa que esse lugar é Cristo. Mas o que é Cristo? Cristo é a pessoa que manifesta a natureza relacional de Deus. É Cristo, cabeça e corpo. Então, se eu não discernir o corpo, a comunhão, como esse lugar, a partir de onde Deus vai gerar as coisas, então eu nunca vou gerar processos bem-sucedidos, por mais que eu faça a coisa certa. Porque eu não gerei a partir de uma relação, eu não gerei a partir de uma consciência do que é comum, eu não gerei no propósito da edificação do corpo. Então por isso que a pessoa pode estar numa reunião feita em nome de Deus, onde tudo está sendo feito é certo, e ele entra lá em nome de Cristo, e ele pega a parte dele e come e toma isso separadamente. E aí Deus diz que quem faz isso, apesar de ele estar usando lá o nome de Cristo, dele achar que está comendo o corpo de Cristo, e ele está num culto em nome de Cristo, e que ele encontrou Cristo, na verdade ele está usando isso para o seu próprio benefício, ele está tentando resolver o seu próprio problema, e ele não encontrou o onde comunhão. 2 ou 3 em comunhão. Porque é aí que Deus ordena a bênção. Então o que esse Deus ordena a bênção? De novo, deixa Deus ministrar o nosso coração. As pessoas pensam que Deus ordenar a bênção, ele mandar uma bênção para nós. Então fala assim, onde estiverem 2 ou 3, aí ele ordena a sua bênção. Que bom que os irmãos vivem em comunhão. Porque ali Deus ordena a bênção e a vida para sempre. As pessoas pensam que Deus ordena a bênção onde os irmãos vivem em comunhão, e esse ordenar é o seguinte, ele manda bênção para cada um. Não, Deus não é ali, ele manda bênção, não. Ali ele coloca a bênção na sua ordem própria. A bênção, ela fica ordenada, ela fica dentro daquilo que é a vontade de Deus para a bênção. E a vontade de Deus para a bênção é a vida. Então a bênção só está dentro da sua ordem quando ela não contempla o indivíduo, mas ela contempla a relação. Então toda vez que Deus me abençoou, ele me abençoou para a relação. Deus me abençoou para que nesse onde comunhão, todos nós que já recebemos a bênção, essa bênção pode ser ordenada na construção de todos os quens de Deus gerados a partir dessa relação. Então essa relação que foi abençoada e que agora essa bênção vai ser ordenada para a vida, vai formar quens que serão bem-sucedidos em tudo aquilo que eles fizerem. Então a partir desse onde, relação, consciência, comunhão, unidade, bênção comum, família, esse lugar gera quem? Os quens de Deus, os filhos de Deus. E esses quens de Deus, todo o que e como deles será bem sucedido, que é o que está dizendo aqui, ó. E tudo quanto eles fizerem será bem sucedido. Então o texto começa falando de onde e termina com um que bem sucedido. Nós vamos entrar nisso aqui. Amanhã a gente vai estar compartilhando mais sobre isso. Mas isso agora é essencial. O irmão entendeu, a irmã entendeu? Em nome de Cristo Jesus. Então nós não temos que ficar atraindo Deus, nós não temos que fazer reuniões de invocação de Deus. Nós temos que buscar encontros de conhecimento de Deus. Então os nossos encontros vão produzir conhecimento. Porque os nossos encontros acontecerão nesse onde de Deus. Esses encontros acontecerão no propósito de Deus, que é a comunhão
da família, dos irmãos, aí nesse ambiente onde a bênção não é para o indivíduo, porque todos têm mente de Cristo, então é Cristo em nós, por isso que esse onde é Cristo, porque não é o Cristo Jesus indivíduo abençoando o Paulo Júnior indivíduo, é o Cristo revelado através de Jesus, que agora é o Cristo em nós, o mesmo Espírito, dando a vida em favor dos irmãos, nesse onde, família, comunhão de Deus, e a partir desse onde, para onde Deus nos atraiu, e não para onde nós atraímos Deus. Amém? Deus nos leva para esse lugar de perceber a vida na sua ordem própria, em que Ele nos abençoou para sermos abençoadores uns dos outros. Então, quando eu encontro esse lugar, quando eu entro essa relação, a partir dessa relação de comunhão, em que eu comungo com irmãos, o propósito de Deus, e eu sou formado a partir dessa consciência de todo e de corpo, todas as minhas ações serão bem-sucedidas. Glória a Deus, amados. Em nome de Cristo Jesus. Então, pelo sangue do Cordeiro, se liberte. Pelo sangue do Cordeiro, se liberte dessa coisa tão grave, tão absurda, tão escravizante, tão corrupta, tão cruel, tão degenerativa, de achar que é a partir dos nossos quês e comos que a vida encontrará a sua plenitude. Porque a grande desgraça disso tudo é que as pessoas não estão mentindo quando elas estão oferecendo isso, mas elas não estão falando a verdade. Porque no fim, muitas vezes, serão os mesmos quês e comos, mas de outra natureza, de outra origem e, consequentemente, com outro propósito. Então, a grande frustração que o diabo quer na sua vida, deixa Deus ministrar o seu coração. O povo acha que o diabo fica ensinando a gente a fazer as coisas erradas. O diabo não é o mestre das coisas erradas. Quem estimula a gente a fazer a coisa errada é a nossa própria carne, corrupta, degenerada, nossa ignorância. Agora, quando o diabo entra na parada para nos ajudar a ficar livre dessas coisas erradas, o diabo entra na parada para ensinar a gente a fazer o certo, a partir de outro onde. Então ele não propõe você fazer uma coisa errada, ele propõe você fazer a coisa certa. Porque não tem nada mais frustrante, nada mais destrutivo, não tem nada assim mais desesperador. Porque quando você faz alguma coisa e finalmente você conclui que fez a coisa errada, fica fácil, você chegou à conclusão. O filho pródigo, ele descobriu que tinha feito a coisa errada, voltou para casa, pediu perdão para o pai, estava tudo certo. Mas a desgraça do filho mais velho, que tendo feito tudo certo, não chegou aonde ele esperava, aí é de lascar, aí é de matar. Então, deixa Deus ministrar o seu coração. Tem muita gente hoje ensinando muita coisa certa, mas muita coisa certa a partir de você mesmo, a partir da sua capacidade, a partir das suas próprias expectativas, a partir dos seus ideais pessoais, a partir da sua ganância, a partir da sua cobiça, a partir dos seus interesses. Tem muita gente ensinando você a fazer a coisa certa para o seu sucesso pessoal e para que você tenha poder sobre os demais, para que você seja o animal mais forte da floresta, devorador dos outros.
Mas não é isso que Deus nos orientou. Deus nos orientou ao encontro, à comunhão. E a partir da comunhão, Ele ordena, Ele faz com que a bênção que Ele já nos concedeu se ordene, se organize no sentido de produzir a pessoa que nós fomos feitos para ser. Amém? Amanhã a gente continua, se Deus quiser, esse memorário. Eu até distraí aqui, fui passando a hora aqui, né? Um clima bom desse, um ambiente, uma conversa boa, eu engatei aqui. Então, amanhã a gente está aqui de novo. O amor de Deus, o Pai, seja sobre a sua vida, a graça bendita do seu Filho, a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar, a bênção do Senhor sobre todos. Amém? Em nome de Cristo Jesus, amanhã, às 18 horas, nós estamos aqui. Forte abraço.